Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o universo feminino. Eu li um livro de contos e esse livro de contos me fez lembrar de uma série que eu acho que de alguma maneira se conecta com esse livro, então no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouquinho dessa série. Bem, eu recebi de presente na semana passada esse livro maravilhoso aqui, Novena para Pecar em Paz, que é uma antologia de contos organizado pela escritora Cynthia Krimler, e ela foi convidada pela editora Penalux para organizar essa antologia de contos que fala essencialmente da temática feminina, da problematização do universo feminino. Temos aqui 9 contos de autoras brasileiras contemporâneas que eu não conhecia nenhuma, com exceção da Lisa Alves, que é a autora que me deu esse livro de presente. A editora Penalux tem um projeto que é editar um livro como esse aqui em cada um dos estados do Brasil. Eu acabei esquecendo de pesquisar se já foi publicado de outros estados, mas esse aqui especificamente tem só autoras que nasceram ou moram no Distrito Federal. Eu vou falar o nome de cada uma delas aqui para vocês e também vou deixar o nome de cada uma delas na descrição para vocês procurarem, caso vocês sintam curiosidade. Então temos aqui a Beatriz Leal Craveiro, a Cynthia Krimler, a Lisa Alves, Lívia Milanes, Maria Amélia Eloy, Mariana Carpanese, Patrícia Comenero, Pauline Gualberto Torti e Rosângela Vieira Rocha. Me desculpem se eu falei o nome de alguma de vocês errado. Essa capa aqui maravilhosa, eu acho ela muito bonita, muito forte. É de uma mulher de costas ajoelhada, né? Não dá pra ver a cabeça dela. Esse desenho aqui é da Mariana Carpanese, que eu descobri que ela é também ilustradora e ela tem um Instagram maravilhoso. Lindo, 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 lindo. E inclusive o conto dela é um dos contos que mais me tocou, que tem mais a ver com o tipo de literatura que eu gosto. E já fiquei tentada de fazer um vídeo poético com inspirações desse conto aqui. Para completar, a gente tem uma apresentação aqui nesse livro da Natália Borges Polesso, que é uma autora que vocês sabem que eu amo de paixão. Temos até entrevista com ela aqui no canal. Essencialmente, todas as histórias desse livro aqui têm como protagonista a figura feminina. E vamos encontrar histórias de abandono, de incesto, de estupro, de suicídio, de mãe, de filha, de mulheres trans, de mulheres lésbicas, de mulheres héteros, enfim, vamos encontrar vários tipos de mulheres, porque sim, nós somos diversas, nós somos milhares e ao mesmo tempo, apesar de toda essa diversidade, nossas histórias acabam tendo um ponto de intersecção, que é a opressão que a gente sofre. À medida que eu fui lendo essas histórias, eu encontrei um ponto de intersecção, além do fato de serem histórias de mulheres. Para mim, são histórias que falam de morte, sabe? Ou a morte em vida, ou a morte matada, ou a morte por suicídio, ou a morte porque uma personagem nasceu no corpo de um homem e se reconhece como uma mulher, né? No caso da personagem que é trans. E apesar da morte ser um tema pesado e que a gente tenha dificuldade de falar sobre ela, traz um ar de esperança, mesmo tendo essas mortes acontecendo aqui, porque essa esperança vem da gente se reconhecer nessas histórias, porque eu me reconheci em várias dessas histórias, assim como acredito que vários de vocês que lerem essas histórias vão se reconhecer. E quando a gente se reconhece nessas histórias, a gente vê que nós não estamos sozinhas, que nós temos os nossos pares, que nós temos a identificação dessas opressões e dessas histórias tão tristes e pesadas que a gente enxerga aqui. E a partir desse reconhecimento, a gente pode fazer alguma coisa para modificar isso. Como é importante quando a gente consegue tomar voz a partir dessas autoras, para que a gente se reconheça e a gente possa cravar uma luta realmente diária. E eu digo isso não só para as mulheres que vão ler essas histórias, mas para os homens também, que precisam se reconhecer nesse lugar de opressores, nesse lugar de abusadores, nesse lugar de misoginia. Os homens também, eles têm que se colocar nesse lugar de desconstrução e de reconhecimento dessas figuras que fazem parte desse sistema patriarcal que a gente vive. E tem um dos contos que vai ter essa frase maravilhosa da Maria Amélia Eloy, que é a seguinte frase: minha única doença é ser mulher, mas não quero cura.
E para mim essa frase é muito imensa, porque tá aqui toda a complexidade do que é ser mulher na nossa sociedade, né? Que a gente sabe da nossa condição. Desde que a gente é pequenininho, a gente já começa a entender qual que vai ser a parada desse jogo aqui. Só que também a gente tem a potência, a energia, a força vital da vida dentro da gente. A gente é capaz de gerar vidas e não há nada mais maravilhoso do que isso. Eu acho incrível a gente poder ler as nossas histórias contadas por nós mesmas, contadas por mulheres, porque durante grande parte da história da literatura, do cinema, das artes plásticas, contaram as nossas histórias, os homens contaram as nossas histórias. E esse livro aqui me fez lembrar de uma série que eu assisti faz um tempinho já, faz mais ou menos um mês, que é uma série que chama-se Inacreditável. Essa série está disponível na Netflix e ela é baseada numa história real e o título dela não poderia ser mais perfeito que Inacreditável. Vai contar a história de uma menina que ela sofre um estupro e ela vai logo no primeiro episódio até a delegacia para contar o que aconteceu com ela e durante esse interrogatório ela é questionada desde as coisas mais corriqueiras que se questiona quando uma pessoa vai prestar um depoimento, até as coisas mais absurdas que são colocadas em questão ali diante daquela situação. O delegado é um delegado homem e ele começa a colocar em xeque se ela realmente está falando a verdade ou não. Até que chega um ponto que essa jovem, ela começa a pensar, será que realmente eu sofri um estupro? Será que eu fui estuprada? Será que eu não fui? E aí ela acaba voltando na delegacia e mudando o depoimento dela. E depois de um tempo ela volta e fala assim, não, eu fui estuprada. E tem vários vai e vens nessa história de que ela começa a desacreditar dela mesma, em que as pessoas desacreditam dela. E aí no final das contas, ela acaba retirando o depoimento e ela é processada pela própria polícia por ter prestado um falso depoimento. O fato é que depois de muitos anos, um novo caso de estupro aparece na história e é uma delegada mulher agora que vai cuidar do caso. E ela começa a tratar esse caso de estupro com muito mais envolvimento, ela começa a dar muito mais valor para o que está acontecendo, para essa história, e por algumas coisas que acontecem ali, ela acaba associando esse caso que ela está cuidando com aquele outro caso de estupro que a menina retirou a queixa lá no começo da história. E o mais interessante nisso tudo é o contraponto que a série dá da delegada mulher cuidando do caso e do delegado homem cuidando desse caso. Como que são dois pesos e duas medidas e como que o homem trata a violência sexual com desprezo, com descaso, com desatenção, com falta de carinho numa situação como essas e como que uma mulher trata esse caso. E é muito interessante também nessa série como que eles colocam a própria violência policial envolvida nos distritos norte-americanos, que isso se repete em todos os lugares do mundo, possivelmente. Violência doméstica, estupro, violência de ordem psicológica, enfim, todos os tipos de violência. Os dados são absurdos e tristes, enfim, impactantes. Eu tô recomendando essa série, mas eu sei que ela possivelmente não vai ser bem vista por muitas pessoas, porque ela pode despertar alguns tipos de gatilhos, porque a gente está falando de estupro, a gente está falando de violência sexual e em diversos momentos eles vão mostrar essas cenas, alguns recortes, fragmentos dessas violências, então precisa ter estômago para assistir, são histórias pesadas, mas mais uma vez eu reforço como é importante a gente ver essas histórias e indicar para as amigas e mostrar para os amigos homens e para que a gente saiba que essas histórias estão aí, estão acontecendo e que a gente precisa falar sobre elas para que a gente consiga de alguma maneira se amparar e modificar esse quadro dia a dia, minuto a minuto. Uma das atrizes protagonistas que faz uma das delegadas é a Toni Collette, que é uma atriz sensacional. E enfim, fica aí a minha dica, espero que vocês gostem dessas minhas duas dicas. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês comprarem esse livro caso vocês se interessem. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo imenso e até a próxima. Tchau!